Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme O Melhor do Mundo, um filme que vai falar sobre paternidade. Vocês já assistiram esse filme? Se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários para gente qual foi a sua opinião sobre ele. Bom, é um filme que vai trazer bastante reflexão para a gente, mas antes da gente começar a falar sobre o filme, aproveita que você está aqui, deixa seu like, coloca um comentário para a gente, nem que seja um coraçãozinho, porque quanto mais comentários a gente tem, mais o YouTube entende que é um comentário relevante, que é algo relevante que a gente está fazendo, e ele entrega esse vídeo para mais e mais pessoas. Então, coloca um comentário para a gente, escreve para a gente o que você achou desse filme, dá sugestões para a gente de novos filmes, aproveita também e se inscreve no canal. A gente tem conteúdo durante toda a semana, de segunda a sexta e às vezes aos sábados também. Né? Então participa com a gente aqui no canal do YouTube Tatiana Benites. Se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também entra aqui no nosso canal, conversa com a gente. E se você está assistindo a gente também pela TV Mundo Maior, também convido vocês a conhecerem aqui o nosso canal. E seja muito bem-vindo estar aqui com a gente mais uma vez. Então, para a gente falar do filme O Melhor do Mundo, eu vou chamar o nosso amigo Damião para dar aquela ficha técnica do filme. Olá, Tati. Olá, os amigos que nos acompanham aqui do YouTube, Tatiana Benites, e mais uma sessão Pipoca Espiritual. Hoje o destaque é o filme O Melhor do Mundo. Data de lançamento, a estreia no Brasil, 9 de abril de 2025. Diretor Salvador Espinosa, 1 hora 23 minutos de duração, uma comédia, um drama. O filme é uma adaptação de um filme argentino, Vamos Consertar o Mundo, de 2022. O Melhor do Mundo, uma produção mexicana, gira em torno de Galo. Galo é um produtor de TV que, apesar do sucesso profissional, ainda carrega um comportamento imaturo como pai. Sua ex-companheira, com quem mantém uma relação cordial, desencarna em um acidente, não sem antes lançar uma revelação devastadora. O menino pode não ser seu filho biológico. A partir desse momento, pai e filho partem juntos em uma jornada afetiva em busca do pai verdadeiro do garoto Tati. É um filme que vai dar o que falar e a gente vai fazer uma análise aqui espiritual do filme dentro do que nós aprendemos na doutrina espírita. O que será que a gente pode analisar desse filme O Melhor do Mundo? Bom, antes da gente começar a analisar o filme, trazer a nossa visão espiritual do filme, eu vou passar aqui nossa vinhetinha. Agora que a nossa vinhetinha já passou, a gente pode começar aqui a trazer a nossa visão espiritual do filme. Bom, o filme Melhor do Mundo, como o Damião falou, conta ali a história de um cara que, gente, ele é workaholic, ele só pensa no trabalho dele, ele não tá nem aí para a família, no filho. A mulher fala, não, a gente vai ter que viajar, vamos morar longe e tal. Ele fala, meu, tá ok, tá tudo certo. Do tipo, aquele pai que ele paga o que tem que pagar, mas ele não tem que conviver, sabe? Para ele tá tudo certo. Ele não tem essa convivência, não tem essa amorosidade que um pai deveria ter com um filho, né? Então, ele só pensa no trabalho. Ele só vive do trabalho. E aí a gente pensa, quantas pessoas, quantos de nós somos assim, né? Independente se é pai, se é mãe, o que é, né? Às vezes a gente está muito mais focado na parte material, na parte do trabalho, no que vai dar o sustento. Mas o trabalho é importante,
tal, tudo bem, eu acho também que é importante, mas não é tudo, né? E tem gente que passa dias e noites só trabalho, 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 mas e a família? E os amigos? E a parte social? Né? O que, que nós estamos fazendo além do trabalho? Então, esse cara está no trabalho. E ele tem um status, né, uma vida social não, profissional boa, e ele está nesse mundo, vivendo este momento. Então, ele se esquece do papel de pai que ele deveria fazer. Então, como o Damião falou aqui logo no resumo, né, ele tem a ex-companheira, que é a mãe do filho dele, né, ele mantém uma relação cordial. A palavra é muito bem utilizada, né, cordial. Ele tem lá aquela amizade com ela, tá tudo certo, né, convive bem, depende até dela para fazer algumas coisas, né, logo no filme, essa primeira cena do filme é ele dependendo dela, né, para fazer algumas coisas, ela vai lá, ela ajuda, eles meio que se ajudam, né? Mas de uma forma cordial, como conhecidos, como faço para o meu vizinho, também faço para ele, sabe uma coisa assim? Né? Sem muita intimidade. Existe um respeito, isso é importante, né? No entanto, não existe o afeto. E aí, como o próprio Damião falou, acontece um acidente, né? Logo depois dela ter feito uma revelação entre linhas ali, né? De tipo, pode ser que ele não seja seu filho, né? E ok, também ele estava tão centrado em outras coisas que naquele momento aquilo nem bateu, né? Foi bater depois, né? Foi bater depois do tipo, opa, ela disse uma frase que, peraí, deixa eu parar para pensar, né? Então, o que é importante? Né? Ele estava tão na matéria, tão trabalho, 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 que ele respirava trabalho, ele acordava trabalho, ele ia dormir trabalho, tudo era trabalho. Que ele não conseguia ver outras dimensões, pensar em outras coisas. De repente acontece um acidente e ele é obrigada a pensar diferente, a ver de forma diferente. Vocês já pararam para pensar que Deus faz isso com a gente, às vezes? Não estou dizendo que é uma morte, mas que geralmente, quando a gente está muito numa energia só, acontece alguma coisa e faz com que a gente saia daquela inércia, né? E a gente passe a pensar de uma outra forma. Deus faz isso, gente. O plano espiritual prepara as coisas para que a gente saia daquilo, porque aquilo não está fazendo bem. Não está ajudando a gente no nosso progresso. Não está ajudando a gente a focar em outras coisas. Porque a gente precisa. Né? E o filme mostra essa parte, né? E principalmente para falar do papel do pai, né, Damião? Sim, tão importante, né, Tati, falar, e aí a gente vai falar de pai. E o melhor do mundo fala, né, esse pai aí, né, fica ali, né, o filme vai nos trazendo tantas e tantas reflexões, enquanto ele tenta ali ajudar o menino a montar um quebra-cabeça da sua origem, aí visitando possíveis candidatos, aí a paternidade, o pai vai se confrontando com lembranças, com frustrações, com descobertas, que desafiam a sua visão sobre o que é de fato ser pai. E a gente vai refletindo junto, né, Tati? Alguns pensarão que, o que é pai, né, Tati? Alguns podem pensar, ser pai é ter filho e ser pai e ter filho. E ser pai é a mesma coisa. E há uma reflexão mais nítida que nos mostrará a diferença. Para ter filhos, basta aí ser apto à reprodução, entregar-se à conjunção carnal, procriar, pronto. Agora, para ser pai, né, Tati? Precisamos de alguns cuidados a mais. Atenção na medida certa, se exagerar com frequência, quando, por qualquer motivo, reduzir sua atenção, seu filho
vai se sentir desprezado. Dizer que é o seu filho que você o ama, principalmente quando ele não espera esse tipo de declaração. Não economizar gestos, beijos, carinhos, abraços, emoção, muitas vezes, né, Tati, vale mais do que uma dezena de atitudes. E não esquecer, né, que vale mais o encorajar do que repreender, incentivar do que premiar, dizer com sinceridade: eu confio na sua capacidade de decisão, eu aposto no seu discernimento. E aí, mais ainda, e o filme mostra isso, né, Tati? Ouvir o seu filho, aprender a ouvir o que ele tem a dizer, ouvir até o fim também, né, Tati? O filme tem umas cenas, né, que são interessantes até de falar, né? Tem uma cena que eu e o Damião, a gente estava conversando, né, que o filho tenta conversar com o pai, né, mas que ele não escuta, ele está focado no trabalho dele, ele está em outra esfera, né, e daí ele fala, mas o que você quer comer, né, e o menino fala, pizza, né, vejam esta parte, gente, prestem atenção, e o menino fala, pizza, aí ele fala, tá bom, vou pedir, né, mas ele está no trabalho, a cabeça dele está no trabalho, e ele continua resolvendo as coisas dele, né? Ele vai lá e pede a comida. Quando a comida chega, é uma comida japonesa que ele pediu. E o menino fala, mas o que é isso? Eu pedi pizza. Ele falou, não, você pediu comida japonesa. Ele não ouviu o que o menino falou, né? Ele nem quis ouvir o que o menino falou, né? Então, quanto nós estamos com a escuta ativa? Quanto nós estamos ouvindo quem está do nosso lado? Nós somos ouvidos de fato? Nós sabemos também ouvir quando alguém vem falar as coisas pra gente? Porque às vezes a gente está ali, não, eu tô te ouvindo, vai falando que eu tô te ouvindo. E a gente não tá ouvindo. A gente está focado em outras coisas, né? E a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E esse fato de querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo é prejudicial para a gente. Por quê? Porque, primeiro que o nosso cérebro, ele entende uma coisa de cada vez. Mas eu sou multitarefas, eu consigo fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Sim, você consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo, mas o seu cérebro está dividido em 10. Então, ele não tem 100% de atenção em nada do que você está fazendo. Tá? Então, por isso que às vezes fala assim, não, mas eu faço tudo, nossa, sai tudo perfeito. Não sai perfeito. Né? Mas o nosso cérebro entende uma coisa de cada vez. Por isso que tem esses estudos que falam de foco. Né? Porque quando você escuta ativamente a pessoa, ou seja, você tem toda a sua atenção para ela, sem pensar em outras coisas, sem fazer outras coisas ao mesmo tempo, você, depois de um tempo, você lembra daquela história. Você lembra do que ela te falou. Por quê? Porque você estava focado naquilo. Você tinha 100% do seu cérebro, de todos os seus sentidos, para aquela pessoa, de atenção para aquela pessoa. Então você vai lembrar do que ela falou, você vai lembrar do detalhe, você vai sentir a emoção daquela pessoa. Por quê? Porque você estava focado, você estava com a atenção ativa naquilo. Mas eu consigo fazer 10 coisas mesmo. Consegue, eu não estou duvidando de você, você consegue. Mas fisicamente, né, os estudos científicos comprovam que o seu cérebro consegue fazer uma coisa de cada vez, né, 100%. Se está fazendo duas coisas, vai estar 50% numa coisa e 50% na outra. Então, você não tem a atenção totalmente naquilo. Por isso que as pessoas gostam de fazer meditação. Porque na meditação você tem que estar 100% naquilo.
E daí a gente fala, quando a gente começa a fazer meditação, a gente fala, nossa, mas daí eu comecei a pensar nas coisas que eu não fiz, que o tempo que não está passando, no sininho que termina a meditação, no sininho que não toca, né? E daí você está pensando, não consigo ficar sem pensar. A meditação não é ficar sem pensar, mas é não deixar você se dominar a essas coisas que te afligem. O tempo que não passa, a compra que você tem que fazer, o negócio que você deixou de fazer, quando você sair daqui eu vou ter que fazer, né? Então, o foco é esse. E quando a gente está escutando alguém, a gente precisa estar com essa escuta ativa, né? E o filme mostra o papel do pai, né? Que, na verdade, ele vê que ela solta ali a frase de, talvez você nem seja o pai dele, né? E morreu. Ela morre, né? O Damião falou, ela sofre um acidente ali e morreu. E daí ele fica com aquela criança e ele fala, bom, acho que ele nem é meu filho. Vamos procurar uma solução. E qual é a solução melhor para ele? Já que ele é só focado no trabalho, nunca se ligou na criança, nunca se ligou em família e nada. Vamos achar o pai dessa criança, me livro dela, né? E o filme gira em torno dessa busca, né? De descobrir quem é o pai, onde está esse pai, quem pode ser. E nesse meio, né? Ele tem que conviver mais com o menino, mesmo sem ouvir direito, né? Tem que conviver mais com o menino, né? Para conseguir ajudar, né? Coisa que ele nunca fez, né? Nunca conseguiu, nunca tentou ajudar o menino, nunca ficou muito tempo com o menino, né? E daí é o que é interessante, né? Porque ele nunca foi teve aquela figura de pai, né? E qual é o significado da paternidade quando a gente vê no Evangelho, né? Os pais, eles vêm com a missão de ajudar essa criança, de ajudar a gente a progredir, de ajudar a gente a sair das nossas más inclinações e a lidar com essas más inclinações da melhor forma, mostrando para a gente o que é certo e o que é errado, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. Isso não é só papel da mãe, é papel do pai, papel dos dois, dos pais, né? E aí dar essa visão masculina para essas crianças, né? Que a mãe vai dar a visão feminina, né? Então, o pai tem essa responsabilidade, independentemente se é um pai natural, se é um pai adotivo, né? É o pai, a figura do pai, né? E daí mostra, né, que daí a convivência se torna diferente. E quando a gente convive com as pessoas, a gente passa a conhecê-las melhor, aceitá-las melhor ou não, porque a gente vai ver todos os defeitos também, a gente vai ver todas as qualidades também dessas pessoas, né? E daí tem essa convivência que é interessante, né, Damião? Sim, é o que faz toda uma diferença, né, nessa existência. Você está convivendo e o filme tem uma mensagem também memorável. Ele encontra uma pessoa no caminho ali, ele consegue até ouvir o que a pessoa fala. Que bom isso, né? Sempre estamos buscando avançar. Mas então, nos toca retroceder e ver o que já tínhamos. Aí você se dá conta de que o que mais quer, você já tem. Quanto é importante, né, amigos que estão nos acompanhando aqui na sessão Pipoca Espiritual, a importância de rever o que já se possui, reconhecer, valorizar as coisas boas que estão presentes em nossas vidas. Muitas vezes, aquilo que ainda desejamos, o que pode nos trazer alegria e felicidade, nós já temos e não estamos valorizando. Assim, aquilo que desejamos pode estar dentro de nós ou já estar presente em nossa vida. E que a chave para a felicidade pode estar em reconhecer, em valorizar o que já temos, nos encorajando a olhar para dentro, a rever nossos valores e a identificar o que realmente importa. Ao fazermos isso, podemos descobrir que a felicidade não está necessariamente em adquirir coisas novas,
mas em valorizar e cultivar o que já possuímos. Achei linda a frase, Tati. Sempre estamos buscando avançar, mas então nos toca retroceder e ver o que já tínhamos. Aí você se dá conta de que o que mais quer, você já tem, Tati. Na verdade, a gente está o tempo inteiro buscando a felicidade fora da gente, né? A gente está sempre buscando soluções fora e não dentro, que é o correto, né? A felicidade vem de dentro, não vem de fora. E a gente está sempre esperando alguém para trazer isso para a gente, né? Ah, o namorado, é o marido, é o filho, é o pai, é a mãe, né? São as pessoas que vão trazer, ah, eu serei feliz quando estiver com esta pessoa, né? E não é isso, né? O amor, ele nasce da convivência, né? Da convivência com as pessoas, da convivência com o todo, né? O amor ele vai nascendo disso, né? E a convivência traz para a gente, né? Essa visão também da amizade, da cumplicidade. O filme traz essa coisa para a gente, né? Tem uma outra personagem também que ajuda essa busca, né? Do pai, da criança e tudo mais. Então, essa amizade cresce também, né? Essas pessoas são obrigadas a conviver mais com todas as suas diferenças. E aí, como é que a gente se torna cúmplice de uma coisa que é tão difícil, né? Falar para uma criança, olha, eu não sou seu pai, você acabou de perder tua mãe e agora está me perdendo também, né? Porque eu acabei de descobrir que eu não sou teu pai, né? E é assim, é racional e não emocional. Então, para ele, não importa. Importa que ele vai se livrar de um problema, né? Até ele descobrir essa convivência, até ele descobrir o que é, até ele descobrir que ele tem que deixar de trabalhar algum tempo para conseguir buscar esse pai, né? E aí ele tem que mudar os valores dele, tem que mudar a convivência que ele tem para fazer com que surjam novos conceitos na vida dele, novos sentimentos na vida dele. Porque até então o que ele conhece é aquilo: é trabalhar, 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 e eu pago a conta, eu faço isso, eu mando dinheiro para a mãe dele, né? E tá tudo certo. A gente se resolve aí. Será, gente? A vida não é só isso. A vida não é só o ganhar dinheiro. E a gente, no geral, trabalha para ganhar dinheiro. A gente trabalha só para isso, né? Então, quando a gente consegue fazer algo fora disso, algo fora dessas esferas, né? Não é só a convivência dentro de casa, mas a convivência fora de casa, a convivência com os nossos familiares, a convivência com os nossos amigos, com pessoas desconhecidas que a gente precisa conviver. A gente precisa se dar bem com o cara da padaria, quando a gente vai até a padaria, a gente precisa se dar bem, né? Ser gentil com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ouvir, saber estar com essas pessoas, porque, por exemplo, os nossos pais, eles são para a gente exemplos, né? Eles devem ser exemplos, né? De acordo com o nosso evangelho, né? Eles devem ser os exemplos. E aí a gente tem eles como os nossos heróis, como as pessoas que a gente tem que seguir, né? Assim como os nossos professores, são as pessoas que a gente tem como exemplo. E aí, às vezes, não é isso que acontece, né, Damião? Eu vou me lembrar, né, Tati, de uma música do Marcos Valle, né? Meu herói é fraco, ele é um fracasso, se brigar apanha. E aí o filme nos traz também essa reflexão, né? O pai não é o típico herói, tampouco é o vilão, né? É um sujeito comum, falho, que só começa a escutar a razão quando já parece ter perdido tudo. O filme, o melhor do mundo, é um convite para rir, para sentir, para pensar. E talvez perceber que, apesar de todas as falhas, a família é mesmo o melhor lugar do mundo. Aí nos lembramos, né, de André Luiz, que nos lembra de que a família é a união de almas em processo de evolução, que é ajuste e aperfeiçoamento
Não temos a família que gostaríamos. Não temos a família que queremos. Temos a família de que necessitamos, Tati. Tem muita gente que precisa fazer essa reflexão, né? Porque a gente fala, não, mas eu não pedi para nascer, onde eu estava com a cabeça quando eu escolhi esse pai, quando eu escolhi essa mãe, né? Aí a gente tem que parar para pensar que a gente tem a família que a gente precisa, e não a que a gente acha que é ideal, né? Não a que a gente acha que a gente caiu ali por acaso, né? O acaso não existe, gente. Não existe, né? É aquela coisa, a gente está ali porque a gente precisa estar ali, passando por essas situações, porque nós precisamos passar por essas situações. E daí, não é porque nós estamos colhendo coisas de outras vidas, muitas vezes é por causa dessa vida mesmo, né? Que a gente fez errado ali, a gente já está colhendo, já está plantando, já está, né? Tá tudo aqui. Plantou, colheu, tá aqui mesmo, né? Então, tem gente que tem mania, eu falo disso porque tem gente que tem mania que tudo que acontece fala, não, mas é porque, né, em outra vida eu devo ter feito tal coisa, não, é porque é certeza que, né, por causa da reencarnação. Sim, gente, na reencarnação se a gente está aqui é porque a gente precisa aprender alguma coisa que a gente não aprendeu. E também não importa o que seja, essa coisa de, vamos procurar saber o que eu fiz, não precisa também. O que a gente precisa fazer é ser pessoas melhores, pessoas boas, né? E aí a gente vai trabalhar os aspectos que vem aqui para a gente trabalhar, né? Tem vezes que a gente precisa trabalhar a nossa humildade, tem vezes que a gente precisa trabalhar, né, o aspecto da convivência com os demais. Então, tem muitos aspectos que a gente vai ter que trabalhar. E aí a gente tem que ser o melhor possível em todos os aspectos que surgirem para a gente, porque daí surgem as provinhas, né? Várias provinhas que são colocadas ali no nosso caminho. E essas provinhas vão acontecer. E daí, sabe o que acontece? A gente não passa na prova. Você fala, vou deixar para outra vida. Mas sabe o que acontece? Deus vai lá e põe de novo a mesma prova pra gente. De novo. Você fala, putz, de novo eu tive que passar por essa situação. Isso só acontece comigo. E blá, 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 blá. Vira no giraia e fala, cara, isso aconteceu comigo de novo. Não é possível, não sei o quê, você sai daquela situação, ou sai do trabalho, ou sai daquele relacionamento, sai da situação, você fugiu da situação. Aí você fala, não, porque agora eu sei e tudo mais, mas você ainda não aprendeu, você ainda está reprovado na provinha. O que acontece? Vem de novo outra prova. E daí você fala, não é possível que isso está acontecendo comigo de novo. É possível, e sabe quantas vezes vai acontecer? Muitas, até você aprender. Porque o que a gente tem que tirar de tudo isso é o aprendizado. Né? Então, depois de tudo isso, eu aprendi a ser muito mais humilde, eu mudei, eu sou outra pessoa. Parabéns, era isso que era para você ter aprendido. Né? Se a sua prova era da humildade. Né? Então, ser pai, ser mãe, é uma responsabilidade muito grande. Né? Como o Daniel falou, né? Fazer filho é fácil, mas ser o pai, ser a mãe, ser o responsável é difícil, né? E isso a gente viu no filme O Melhor do Mundo, que fala sobre esse universo da paternidade. Eu recomendo que vocês assistam e contem aqui pra gente o que vocês acharam, tá? Porque essa é só uma reflexão e uma visão espiritual que a gente está falando aqui do filme, mas conte pra gente, entra aqui no canal Tatiana Benites no YouTube e escreve pra gente, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha com as pessoas sobre esse vídeo, tá? E conhece o canal, porque lá a gente já analisou mais de 200 filmes e séries e tem muita coisa que a gente ainda vai analisar. Um beijo, gente. Fiquem com Deus, que semana que vem tem mais. Espero vocês. Tchau, tchau.